Batalha silenciosa. O verso para decorar está em Salmo 133, verso 1, e diz: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A mensagem é: na comunidade de Deus, todos trabalham juntos. Você já se sentiu agitado a ponto de não conseguir dormir? Ou acordou muito cedo em um dia especial? Foi assim que aconteceu com o exército de Israel no dia em que marchou pela primeira vez em volta de Jericó. Muito antes do amanhecer, os soldados israelitas e os sacerdotes se levantaram. Depois de uma apressada refeição da manhã, os soldados se vestiram para a batalha. Logo, estavam enfileirados atrás da Arca de Ouro, a Arca do Concerto ou da Aliança. 4 sacerdotes em suas limpíssimas vestes brancas estavam prontos para levar os varais da arca em seus ombros. Josué, o líder de Israel, encorajou e instruiu todas as pessoas. Vocês não vão dar um grito de guerra, nem levantar a voz. Não dirão nenhuma palavra até o dia em que eu disser para gritar. Um grito de guerra sempre ajuda os soldados a se sentirem corajosos e serve para amedrontar os inimigos. Josué, porém, desejava que os soldados confiassem somente em Deus. Logo, os homens estavam marchando. Um pequeno grupo de soldados armados abria caminho. Atrás deles vinham 7 sacerdotes, tocando trombetas de chifre de carneiro. Depois, mais 4 sacerdotes transportando a Arca do Concerto. E todo o exército o seguia. Quando os israelitas se aproximaram de Jericó, viram que os portões da cidade estavam fortemente fechados. Soldados se alinhavam no alto das muralhas da cidade com suas armas preparadas. Mas antes de alcançar as muralhas, os israelitas começaram a marchar em volta da cidade. Quando os sacerdotes pararam de tocar suas trombetas, durante uns poucos minutos, o único som que se ouvia era de milhares de pés. O desfile dos israelitas deu toda a volta em torno de Jericó. Depois, eles voltaram em direção ao acampamento. Os soldados em cima da muralha abaixaram suas armas, completamente espantados. O que aconteceria a seguir? No dia seguinte, o mesmo desfile partiu do acampamento de israelitas e marchou em direção a Jericó. As trombetas soavam, os soldados marchavam, ninguém falava. Cada soldado sabia que estava ajudando, apenas marchando e não dizendo nenhuma palavra. De novo, o desfile circulou a cidade e voltou para o acampamento, deixando confuso o povo de Jericó. Que espécie de guerra era aquela? O mesmo desfile em torno de Jericó aconteceu no 3º dia, no 4º, no 5º e no 6º dia. O povo isolado na cidade quase não podia mais suportar aquilo. Ao nascer do sol do 7º dia, o longo desfile de soldados e sacerdotes se formou mais uma vez. Partiram do acampamento israelita e foram em direção a Jericó. As muralhas da grande cidade estavam novamente cercadas pelos soldados. O desfile deu mais uma vez a volta em torno da cidade. Desta vez, porém, não voltou diretamente para o acampamento como fizera das outras vezes. Em vez disso, os soldados e sacerdotes deram uma segunda volta em torno da cidade. Depois, marcharam pela 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª vez. Então, o exército parou. Os sacerdotes levaram as trombetas aos lábios e sopraram fortemente. E então, Josué ordenou: Gritem! O Senhor nos entregou a cidade de Jericó. Os soldados dobraram a cabeça para trás e gritaram com todas as forças. Então, aconteceu o que era completamente inesperado e absolutamente impossível. Com um estrondo ensurdecedor, os muros de Jericó caíram. Os israelitas apressadamente entraram em Jericó e tomaram a cidade. Deus havia entregado Jericó às mãos de Israel. A vitória era de Deus, mas a comunidade israelita desempenhara a sua parte. Tinham trabalhado juntos enquanto Josué os instruía. Fogo na montanha. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 4, verso 3, e diz: Os
Senhor ouvirá quando eu o invocar. A mensagem é: Deus ouve e responde quando eu oro. Júnior e Maria estavam passando uma semana num acampamento. Eles estavam com muita saudade de casa. Se pelo menos pudessem falar com seus pais, já se sentiriam bem melhor. Eles pediram permissão para ligar para os pais do escritório do acampamento. E quando sua mãe atendeu, eles ficaram muito felizes. Foi assim que Elias se sentiu quando Deus ouviu a sua oração. Obadias corria pela trilha, com suas vestes voando ao vento, em direção ao rei Acabe. Elias está aqui. O rosto do rei Acabe ficou vermelho de raiva. Elias era o homem que ele estava procurando. Fazia 3 anos que não chovia em Israel. Não havia mais quase nada para comer. E o rei achava que a culpa era de Elias. Então, ele foi ao encontro de Elias. Aí está você, o maior criador de problemas de Israel. Mas Elias respondeu calmamente. Eu não criei problema nenhum. Você criou. É você e sua família que adoram ídolos de Baal em vez de adorarem a Deus. Reúna todo o povo de Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Lá veremos quem é o verdadeiro Deus, Baal ou Senhor. Então, o rei Acabe ordenou que todo o povo e os profetas de Baal subissem ao Monte Carmelo. Elias esperou que todos chegassem e propôs. Os profetas de Baal oferecerão um touro em sacrifício. Eles o colocarão em cima da lenha de seu altar. Mas não colocarão fogo. Eu oferecerei um touro também e colocarei sobre a lenha do meu altar. E eu também não colocarei fogo no sacrifício. Os profetas invocarão seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder mandando fogo para queimar o sacrifício é o Deus verdadeiro. Todo o povo concordou que era um teste justo. Elias olhou para os 450 profetas e disse: Vocês podem começar. Os profetas sacrificaram seu touro e colocaram em cima do altar. Em seguida, começaram a orar. Invocaram e gritaram a Baal durante toda a manhã, mas não receberam resposta. Então, começaram a dançar e até se cortaram para chamarem a atenção de Baal. Mesmo assim, não receberam resposta. À tarde, Elias disse: Agora é minha vez. Primeiro, ele consertou o altar de Deus que estava destruído e cavou uma vala ao redor de todo o altar. Depois, ele sacrificou seu touro e colocou sobre a lenha. Em seguida, ordenou: Encham 4 jarros grandes com água e joguem sobre a oferta e a lenha. Alguns se apressaram em fazer o que ele tinha mandado. Façam a mesma coisa outra vez. Então, mais água foi jogada sobre o altar. Façam tudo de novo, pela 3ª vez. Dessa vez, a água encharcou todo o altar e transbordou, enchendo a vala em volta do altar. Elias inclinou a cabeça e orou. Ó, Senhor, prova hoje que tu és o Deus de Israel. Imediatamente veio fogo do céu e queimou o touro, a lenha e até as pedras do altar, além de secar a água da vala. O povo de Israel caiu sobre o rosto e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus vence. O verso para decorar está no livro de 1 Samuel, capítulo 14, verso 6, e diz: Nada pode impedir o Senhor de salvar. A mensagem é: Deus me concede a vitória. Eu não consigo fazer isso. Você já se sentiu assim? Quando as coisas se tornam muito difíceis, a quem você pede ajuda? Jonatas sabia a quem pedir ajuda. Esta é a sua história. O exército do rei Saul estava acampado debaixo de uma árvore perto de Gibeá. Os filisteus estavam acampados perto de um desfiladeiro nas montanhas. Todos os dias, os filisteus enviavam soldados para ferir os israelitas e roubá-los. Os filisteus tinham centenas de carruagens e milhares de soldados bem armados. O exército hebreu era pequeno. Nenhum dos soldados israelitas tinha espadas ou lanças, apenas Saul e Jonatas.
Os soldados hebreus estavam armados apenas com machados e foices. Mas não se ganha uma guerra com ferramentas de fazenda, não é mesmo? Por causa disso, muitos soldados israelitas ficaram com medo e se esconderam em cavernas e atrás das rochas. Mas não Jonatas, filho de Saul. Ele foi o único a se lembrar de que apenas Deus seria capaz de ganhar aquela batalha. Um dia, Jonatas sussurrou para o soldado que carregava seu escudo: Venha comigo. O escudeiro logo percebeu que Jonatas tinha um plano secreto. Ele se vestiu bem rapidamente e seguiu Jonatas para fora do acampamento. Ninguém percebeu que eles saíram. Podemos chegar ao posto de guarda dos filisteus se formos por essa passagem entre as montanhas. Deus nos fará passar pelas sentinelas e nos dará a vitória. Nada impedirá que Ele nos salve. Ok, você vai na frente e eu irei bem atrás de você. Então vamos. Quando eles nos virem, se nos mandarem esperar onde estivermos, esperaremos. Mas se disserem que podemos nos aproximar, saberemos que esse é o sinal de que Deus nos dará a vitória. Depois de uma difícil caminhada, Jonatas e o escudeiro chegaram junto ao desfiladeiro. Com ousadia, se colocaram numa posição em que pudessem ser claramente vistos pelos guardas filisteus. Vejam, os hebreus estão saindo de seus buracos. Este é o sinal. Deus entregou este exército nas nossas mãos. E dizendo isso, os dois começaram a escalar o desfiladeiro. Quando chegaram ao topo, Jonatas andou na direção deles, com passadas rápidas, seguido de perto por seu escudeiro. Os 20 guardas filisteus de repente atacaram, mas Jonatas e seu oficial estavam confiantes na vitória de Deus. Em pouco tempo, os filisteus foram derrotados. As outras sentinelas, que estavam observando de outros postos de guarda no topo do desfiladeiro, entraram em pânico. Ficaram confusas quando viram o que estava acontecendo. Então gritaram para avisar os soldados que estavam no acampamento filisteus do outro lado do desfiladeiro. E esses soldados também entraram em pânico. Até os condutores das carruagens de guerra entraram em pânico. Em pouco tempo, se armou uma confusão tão grande que eles começaram a se empurrar e lutar uns com os outros, correndo em todas as direções para tentar fugir. A terra tremia como se um grande exército com cavalos e carruagens estivessem chegando. Jonatas, seu escudeiro e os israelitas sabiam que Deus estava ajudando Israel. Quando o rei Saul e seus 600 soldados chegaram ao campo de batalha, Jonatas e seu escudeiro estavam de pé, observando em silêncio os filisteus fugirem. Os soldados de Israel sabiam que haviam ganhado a batalha, porque Deus havia vencido por eles, e disseram: Hoje o Senhor nos salvou. Jonatas e seu escudeiro concordaram. Deus tinha dado uma grande vitória. Nada tinha impedido que Deus salvasse o seu povo. Exército de Anjos. O verso para decorar está no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, e diz: Orem uns pelos outros. A mensagem é: ajudamos outros quando oramos por eles. Você já ficou com medo de alguma coisa, como trovoada ou um cachorro grande? O servo de Eliseu teve medo, mas Eliseu sabia o que fazer. Com os punhos fechados, o rei da Síria ameaçou os oficiais do seu exército, dizendo: Quero saber quem está contando todos os planos secretos ao rei de Israel. Toda vez que decidimos atacar os israelitas, o rei deles já sabe nossos planos. Um dos seus oficiais respirou fundo e então disse: Não é nenhum de nós, meu senhor. O profeta Eliseu contou ao rei de Israel tudo o que você fala, até as palavras que fala no seu quarto. Então, descubram onde está Eliseu. Vamos capturá-lo. Muito cedo, na manhã seguinte, o servo de Eliseu estava andando na rua. Estava sorridente até o momento em que olhou para fora da cidade e viu o exército do rei da Síria. O coração do servo começou a bater muito rápido. Ele ficou com medo, voltou correndo para casa e gritou para Eliseu: Eliseu! Eliseu! O exército sírio está rodeando a cidade!
Não tenha medo. Venha comigo. Os 2 homens subiram num lugar bem alto, de onde podiam ver por cima dos muros da cidade. Muitos cavalos e carruagens e muitos soldados estavam em volta da cidade. Não tenha medo. O exército que está do nosso lado é muito maior do que aquele. Então Eliseu orou. Senhor, abra os olhos do meu servo. E Deus abriu os olhos do servo. Que cena maravilhosa! Ao redor de toda a cidade, as montanhas estavam cobertas de cavalos e carruagens de fogo. O exército de anjos de Deus havia rodeado o exército inimigo. O servo jamais esqueceria aquela cena. Naquela manhã, ele aprendeu que, embora os filhos de Deus geralmente não vejam, os anjos estão sempre ao seu redor. A oração de Eliseu ajudou a aliviar o medo do servo. Nós também ajudamos outros quando oramos por eles. Lembre-se, Deus sempre ouve nossas orações. Ele sabe de nossas necessidades. Fuga de Jericó. A mensagem é: na igreja, ouvimos e aprendemos o que é importante. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 36, e diz: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Natasha estava sentada debaixo de uma mesa coberta com cobertores. Ela datilografava em uma máquina escondida dentro de uma caixa de madeira. Os cobertores e a caixa ajudavam a abafar o som da máquina de escrever, de maneira que as batidas não fossem ouvidas do lado de fora. Por que a moça fazia isso? Ela morava em um país onde os livros cristãos eram proibidos. Mas os livros sobre Jesus eram importantes para Natasha e para os outros cristãos. Assim, Natasha arriscava a vida para datilografar cópias de livros cristãos, a fim de que todos pudessem aprender mais sobre Jesus. Um dia, a polícia bateu à porta da casa de Natasha. Ela foi presa e levada embora. Há muito tempo atrás, a polícia de Jericó queria prender 2 homens que estavam trabalhando para Deus. Aconteceu assim. 40 anos se passaram desde que os 10 espias haviam apresentado seu relatório desencorajador. Josué, o jovem espia que com Caleb trouxe um bom relatório sobre a terra prometida, era agora o novo líder, ou dirigente de Israel. Ele ainda procurava maneiras de encorajar o povo. Justamente como Moisés tinha feito, Josué enviou espias. Desta vez, foram apenas 2. Vão e observem a terra, especialmente Jericó. Assim, os 2 homens entraram cautelosamente na poderosa cidade, se dirigiram a uma casa construída sobre as muralhas da cidade. Raabe, uma mulher que morava ali, ouviu os homens baterem à porta. Pelas roupas que eles usavam, ela reconheceu que eram israelitas. Assim mesmo, os convidou para entrar. Todos em Jericó, até mesmo Raabe, tinham ouvido que o Senhor vencera as batalhas de Israel. Isso tinha deixado o rei de Jericó e seu exército com muito medo. Raabe, porém, tinha ficado curiosa. Depois, escondeu os 2 israelitas no terraço de sua casa, debaixo de talos de linho. Quando os soldados do rei chegaram e bateram à porta, Traga para fora os homens que vieram nos espiar. Raabe abriu a porta e disse: Os homens já foram embora pouco tempo atrás. Vão rapidamente e, com certeza, vocês o alcançarão. Os soldados se apressaram à procura dos espias. Mais ou menos nessa hora, os portões da cidade foram fortemente fechados. Os moradores da cidade se preparavam para dormir. Quando tudo ficou em silêncio, Raabe foi até o terraço. Sei que o Senhor tem dado essa terra ao povo de vocês. Temos ouvido como o Senhor secou o Mar Vermelho para vocês passarem. Estamos com medo. Nossa coragem desapareceu. Sabem que fui bondosa com vocês. Deem um sinal de que serão bondosos com a minha família. Sim, daremos um sinal. Nossa vida pela vida de seus familiares.
Você não deve falar com ninguém sobre o que estamos fazendo e será salva quando o Senhor nos der a terra. Então, Raabe pegou uma corda para que os espias descessem pela sua janela. Depois que formos embora, amarra esse cordão vermelho em sua janela. Quando tomarmos a cidade, salvaremos você e toda a sua família que estiver em sua casa. Mas o cordão vermelho deve estar na sua janela. Raabe observava enquanto os homens desciam pela corda e desapareciam na escuridão. Ela cuidadosamente amarrou o cordão vermelho na janela. No profundo do seu coração, sabia que descobrira algo muito importante. O Deus de Israel era o Deus verdadeiro e ele seria o seu Deus daquele dia em diante. Mais do que os olhos podem ver. O verso para decorar está no Salmo 34, verso 7, e diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A mensagem é: Deus me ajuda quando estou em dificuldade. Você se lembra de alguma ocasião em que realmente teve muito medo de alguma coisa ou de alguém? Um barulho, uma pessoa ou talvez uma situação? Na história bíblica de hoje, o servo de Eliseu estava com muito medo. A Síria estava em guerra contra Israel e Deus estava ajudando Israel. Toda vez que o rei da Síria planejava atacar o rei de Israel, Deus avisava Eliseu antes. Então, Eliseu avisava o rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E realmente, o rei da Síria estava escondido exatamente onde o homem de Deus tinha dito. Isso aconteceu muitas vezes, e o rei da Síria ficou muito bravo. Quem dos nossos homens está servindo de espia para Israel? Um de seus homens sabia da verdade. Ninguém de nós é espia. É Eliseu, o profeta, que sabe tudo a seu respeito e conta ao rei de Israel até as palavras que você fala em seu quarto. Onde está este homem? Vá descobrir onde ele está para que eu mande prendê-lo. Ele foi informado de que o profeta estava em Dotã. Então, atacarei Dotã e ficarei livre desse problema. Mandou chamar seus homens de guerra e os enviou para prender o profeta. O rei estava certo de que, se conseguisse prender Eliseu, poderia derrotar Israel. Que ideia boba! Eliseu não estava espionando. Deus é quem revelou tudo para ele. Uma das primeiras pessoas a se levantar na manhã seguinte foi o servo de Eliseu. Ele foi até os muros de Dotã e viu o grande exército sírio acampado ao redor da cidade. Ele viu cavalos, carruagens e as armaduras reluzindo aos primeiros raios de sol. Que faremos? O servo de Eliseu estava com medo. Ele se esqueceu de que lado Deus estava. Mas Eliseu não tinha esquecido. Mas são os que estão aqui com a gente do que os que estão com eles. Depois pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo. Quando o servo olhou novamente, viu o exército de Deus que cobriu o monte ao redor de Dotã e suas carruagens e seus cavalos reluziam como labaredas de fogo. Era o exército de Deus. E o seu exército não deixaria coisa alguma acontecer a Eliseu e ao seu servo. Então Eliseu orou mais uma vez. Fere o exército inimigo de cegueira, Senhor. E Deus fez com que todo aquele exército ficasse cego. Então Eliseu foi para fora da cidade e foi diretamente ao general e disse: Este não é o caminho, e nem esta a cidade. Eu os guiarei ao lugar certo. Eliseu conduziu o cego exército inimigo até o rei de Israel. Então Deus abriu os olhos dos soldados inimigos. Eles estavam num beco sem saída, dentro da capital do reino de Israel. Devo matá-los? Ordene que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. E foi exatamente isso que o rei de Israel fez. Deus venceu o inimigo com cegueira, com um banquete e com a sua graça. Os ataques dos sírios cessaram por muito tempo. Deus ajudou Eliseu quando ele estava em dificuldade. E ele fará o mesmo por você, pois ele lhe ama. Ester salva o seu povo.
O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, e diz: Onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. A mensagem é: Deus nos ouve quando oramos juntos. Você ora com a sua família em casa? A rainha Esther orou com suas servas no palácio. Muitas outras pessoas também estavam orando por ela. Esther, a menina judia órfã que morava em um país estrangeiro, cresceu e se tornou rainha. Mardoqueu a educou para amar e honrar a Deus, mas lhe recomendou que não dissesse a ninguém que ela era judia. Mardoqueu não queria que o rei mudasse de ideia a respeito de Esther. Como Mardoqueu trabalhava no palácio, ele podia transmitir mensagens e dar conselhos a Esther. Ela sempre ficava feliz em ouvir os seus conselhos. Um dia, depois de Esther ser rainha durante 5 anos, ela recebeu de Mardoqueu uma mensagem muito importante. Amã, o ajudante especial do rei, tinha enganado o rei e levado-o a fazer uma lei terrível. Essa nova lei dizia que em uma data marcada, o povo da Pérsia poderia ferir todos os judeus e tomar tudo o que eles tinham. Você deve contar ao rei que você é judia e deve pedir que ele salve a vida do povo judeu. Esther enviou uma mensagem de volta a Mardoqueu dizendo: Estou com medo, já faz mais de 1 mês que o rei não me chama e eu não tenho permissão para ir à sua presença. Sem ser convidado, ninguém, nem mesmo a rainha, tinha permissão para ir à presença do rei no pátio interno. Qualquer pessoa que fosse sem ser convidada morreria, a não ser que o rei estendesse o cetro real. Mardoqueu enviou outra mensagem. Não pense que você escapará só porque mora no palácio do rei. Talvez Deus tenha feito a rainha exatamente para ajudar a salvar o povo judeu. Então, Esther tomou uma decisão. Enviou outra mensagem a Mardoqueu. Reúna todo o povo judeu na cidade. Ninguém deve comer nada durante 3 dias. Gastem todo o tempo orando. Minhas servas e eu também vamos fazer o mesmo. E no 3º dia, eu irei ver o rei, e se eu morrer, morrerei. No 3º dia, Esther fez sua última oração e colocou suas vestes reais. Ela corajosamente entrou no pátio interno do palácio. O rei levantou os olhos pensando: quem será que se atreve a entrar sem ser convidado? O quê? Era Esther! O rei sorriu e estendeu o cetro de ouro para ela. O que foi, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, isto lhe será dado. Esther estendeu a mão e tocou a ponta do cetro. Então convidou o rei para um jantar especial. Depois para um segundo jantar. E nesse último jantar contou ao rei que ela era judia. Depois pediu que o rei mudasse a terrível lei que mandava ferir a ela e ao seu povo. Só então o rei percebeu que havia sido enganado para fazer uma lei tão horrível. Mas a lei não podia ser mudada. Por isso, ele fez outra lei permitindo que os judeus se protegessem. Quando o dia chegou, ninguém pôde feri-los. O povo judeu se salvou pelas orações e pela coragem de Esther. Deus ouviu as orações quando todo o povo judeu se reuniu para orar. E Ele também ouve nossas orações hoje. Deus gosta de ver os seus filhos orando juntos. Perseguido em uma caverna. O verso para decorar está no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, e diz: Não nos cansemos de fazer o bem. A mensagem é: podemos fazer o bem mesmo quando outras pessoas não são bondosas conosco. Alguém já fez alguma coisa má a você? O que foi? Davi nos mostra como fazer o bem a alguém que não é bondoso conosco. O soldado se arrastou montanha abaixo. Ele escorregou nos pedregulhos, depois se equilibrou e correu. Saul e seus soldados estão vindo. O rei Saul está vindo com milhares de soldados. Davi e seus 600 homens rapidamente subiram para uma grande caverna e ali se esconderam. A caverna era muito escura e silenciosa. Davi e seus homens se agacharam atrás de grandes pedras. Eles prenderam a respiração. Durante meses, Davi e seus homens estiveram fugindo do rei Saul e seus soldados. O rei Saul tinha anunciado que queria matar Davi, porque ele tinha inveja das vitórias de Davi em batalha. O
O povo amava Davi. Tinha feito uma música para ele, comparando-o ao rei Saul. E o rei não gostou nem um pouquinho daquilo. De repente, um homem caminhou em direção à caverna. Um homem alto e forte. Era Saul. O rei virou de frente para a entrada da caverna, se abaixou e enrolou seu manto atrás de si. Olhe, o Senhor está lhe dando a oportunidade de matar o rei Saul. Não posso fazer isso, pois Deus o fez rei. Eu não posso ferir o rei. Então, Davi pegou a faca afiada de seu cinturão, rastejou devagarinho, sem fazer barulho, em direção ao rei Saul. Depois, ele cortou um pedaço do manto do rei. Davi rastejou em silêncio de volta para junto dos seus homens, mas começou a se sentir mal por ter cortado o manto do rei. Quando Saul se levantou e deixou a caverna, Davi o seguiu. Meu senhor! O rei olhou para trás e viu Davi em pé, na porta da caverna. Meus homens e eu poderíamos ter matado você, mas eu nunca o feriria, pois você foi escolhido do Senhor. Olhe! Davi levantou o pedaço de tecido que tinha cortado do manto do rei. Isso é a prova de que eu poderia ter ferido você. É mesmo você, Davi? Você é melhor do que eu. Você foi misericordioso. Eu sei que você será o rei depois de mim. Assim, o rei Saul e seus 3.000 soldados começaram a longa viagem de volta para casa. E o Senhor ficou feliz com o modo como Davi tratou Saul naquele dia. Fuga da prisão. O verso para decorar está no livro de Atos, no capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A mensagem é: na igreja aprendemos que Jesus é muito importante. Era demais. Os líderes dos judeus não podiam acreditar no que estava acontecendo. Não demos ordens a Pedro e aos outros apóstolos para não ensinarem sobre Jesus? Mas eles continuam ensinando. Multidões de doentes vêm para cá todos os dias e todos são curados. Os líderes judeus estavam muito bravos. O sumo sacerdote e os saduceus acreditavam que precisavam deter os apóstolos. Então, eles os prenderam e enviaram para a prisão. Achavam que assim dariam a eles algum tempo para pensar no que eles estavam fazendo. Depois disso, talvez eles parassem de falar sobre Jesus. Eles precisavam parar de falar que Jesus tinha ressuscitado. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem mesmo que os anjos existiam. Deus deve ter sorrido quando naquela noite enviou um anjo para libertar os apóstolos da prisão. Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida em Jesus. E os apóstolos obedeceram com alegria. De manhã, bem cedinho, eles foram ao templo e começaram a ensinar novamente. Mas outras pessoas também estavam muito ocupadas naquela manhã. O sumo sacerdote e os saduceus convocaram todos os outros líderes judeus importantes. Eles enviaram ordens à prisão para que os apóstolos fossem trazidos à presença deles. Em pouco tempo, os homens que foram enviados à prisão para trazerem os apóstolos voltaram. O olhar deles demonstrava muito medo, e então eles contaram aos líderes. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Os líderes balançaram a cabeça. O que fazer? Então, alguém disse a eles que os homens que eles tinham prendido estavam no pátio do templo, ensinando o povo. Rangendo os dentes de tanta raiva, os líderes enviaram mais homens ao templo. Quando os apóstolos finalmente compareceram diante dos líderes, o sumo sacerdote olhou furiosamente para eles e disse: Demos ordens expressas a vocês para não ensinarem sobre Jesus, mas vocês encheram Jerusalém com suas doutrinas e querem se tornar culpados do sangue deste homem? Vocês precisam parar. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus a quem vocês mataram, dependurando-o numa cruz. Deus o fez príncipe e salvador. Ele dará arrependimento e perdão aos pecadores de Israel. Os líderes tremeram de raiva. Eles realmente queriam matar os apóstolos, mas não podiam. Havia muitas pessoas que acreditavam que os apóstolos eram homens de Deus.
Apesar de tudo isso, os apóstolos permaneceram firmes. Para eles, Jesus era mais importante do que a própria vida. O corajoso Gideão. O verso para decorar está em Filipenses capítulo 4, verso 13, e diz: tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem é: Deus pode me usar quando confio nele. Você já ficou confuso ou com medo, sem saber o que fazer? Quando Gideão aprendeu a confiar, ao invés de ter medo, coisas emocionantes começaram a acontecer. 40 anos após Débora e Baraque terem derrotado Sísera, Israel se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos. Por causa disso, por 7 anos, os midianitas e amalequitas causaram problemas aos israelitas. Eles roubavam seus alimentos e destruíam suas casas. Muitos israelitas passaram a viver em cavernas para não serem mortos. Deus estava procurando um líder, alguém que confiasse nele. E então encontrou Gideão. Gideão estava escondido dos midianitas, malhando trigo. De repente, o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: O Senhor esteja com você, poderoso guerreiro. Gideão se assustou. Ele não era nenhum guerreiro poderoso. Sua família era a menor da tribo de Manassés. Certamente, ele não se sentia muito corajoso. Eu estou com você. Junto, vamos destruir o inimigo. Gideão não estava muito seguro. Pediu que o anjo esperasse enquanto preparava uma refeição para ele. Então, colocou o alimento sobre uma pedra, subiu o fogo da pedra e consumiu o alimento. Mas ele pediu a Deus mais 2 sinais. Queria ter certeza de que Deus estava com ele. Pegou um pouco de lã e disse em pensamento: Se tenho que ajudar Israel a derrotar Midian, faça com que amanhã este punhado de lã esteja molhado e ao redor dele seco. Na manhã seguinte, havia acontecido como Gideão pediu. A lã estava molhada de orvalho e a terra estava seca ao redor dela. Gideão testou a Deus novamente. Desta vez, Senhor, deixe o punhado de lã seco e a terra ao redor molhada. Na manhã seguinte, seu pedido tinha sido atendido. Gideão convocou um exército para lutar contra Midian e 32.000 homens se uniram a ele. Então, Deus testou Gideão. Há muitos homens, envie alguns para casa. Gideão sabia que os midianitas e amalequitas tinham um exército numeroso, mas obedeceu a Deus e enviou 22.000 homens para casa. Mais uma vez, Deus testou Gideão. Leve seus homens ao rio para beberem água. Observe aqueles que beberem em pé e mande os outros para casa. Apenas 300 homens passaram pelo segundo teste. Finalmente, Deus tinha um exército pequeno. Naquela noite, Gideão dividiu seu exército em 3 companhias. Armou-as com trombetas, jarros de barro e tochas. Eles se esconderam em 3 lados do acampamento midianita. Então, todos de uma vez tocaram suas trombetas, quebraram seus jarros, deixaram brilhar suas tochas e gritaram: Pelo Senhor e por Gideão! Deus fez o resto. Despertos pelo barulho, os midianitas e amalequitas saíram apressados de suas tendas e começaram a lutar uns com os outros. Estavam confusos. Muitos fugiram e, enquanto fugiam, os homens de Gideão os perseguiam. Os amalequitas e midianitas não incomodaram mais os israelitas. E os israelitas puderam viver sem medo, porque escolheram obedecer a Deus. Deus deseja nos ajudar em nossos problemas mais difíceis. É fácil para Ele destruir nossos medos. E é fácil para nós confiar nele quando nos lembramos de tudo que Ele já fez e fará por nós.
Deus foi o autor da vitória dos israelitas e será o autor da sua vitória também. Deus vence outra vez. O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 23, verso 6, e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A mensagem é: quando Deus vence, nós somos vencedores. Eu venci! Fiz o último ponto. Os companheiros do time franziram a testa e se afastaram. O recreio tinha terminado. A seguir, eles teriam a aula de Bíblia. O que Jaime aprenderia com a história que eles ouviram? Davi e seus 600 homens marcharam saindo da cidade de Ziclag para ajudar o rei filisteu Aquis numa batalha. Mas os príncipes filisteus não permitiram que Davi e seus homens os ajudassem. Então, eles deram meia volta e voltaram para Ziclag. Os homens ficaram horrorizados ao verem, lá longe, uma enorme nuvem de fumaça saindo da cidade. Enquanto estava fora, o inimigo tinha incendiado a cidade e acabado com tudo que tinha nela. Suas mulheres, filhos e o gado tinham desaparecido. Tudo o que restou era fumaça e cinzas. É tudo culpa sua, Davi. Você deveria ter deixado soldados aqui para cuidar de nossas famílias. Davi também estava angustiado. Ele também tinha perdido alguns familiares. Agora, os homens estavam culpando Davi por tudo. O que ele deveria fazer? A primeira ideia de Davi foi voltar-se para Deus. Ele sabia que Deus lhe mostraria o que fazer. Tragam o manto sacerdotal. Devemos ir atrás dos amalequitas? Vamos alcançá-los e trazer de volta nossos familiares? O manto sacerdotal tinha 2 enormes pedras preciosas presas na parte da frente. Quando o sacerdote fazia uma pergunta a Deus, uma das pedras brilhava se a resposta fosse sim. E foi isso que aconteceu. Podem ir. Vocês os alcançarão e conseguirão trazer tudo de volta. Assim, Davi e seus 600 homens saíram atrás dos amalequitas. Mas quando chegaram ao ribeirão de Besor, pararam. 200 soldados estavam cansados demais para continuar. Então, Davi os deixou ali para descansar e tomar conta da bagagem. Um pouco mais adiante, encontraram um egípcio deitado em campo. Ele estava fraco, de tanta fome e sede. Davi e seus homens deram água e comida para ele e depois pediram que ele ajudasse a encontrar os amalequitas. De longe, eles observavam os amalequitas. A batalha durou a noite toda e o dia seguinte inteiro. Quando terminou, os amalequitas estavam derrotados. Apenas 400 homens escaparam em seus camelos. Davi e seus homens resgataram todos os seus familiares e os bens que tinham sido roubados em Ziclag. Davi e os soldados juntaram suas famílias, suas posses, seus animais e as coisas que pegaram dos amalequitas e começaram a caminhar de volta para casa. Ao se aproximarem do ribeirão de Besor, os 200 homens foram se encontrar com eles. Mas alguns dos soldados de Davi estavam exaustos e não ficaram felizes com a aparência descansada dos seus colegas. Vamos devolver as mulheres e filhos desses homens, mas nada mais do que isso. Eles não nos ajudaram a vencer, então não vamos repartir com eles o que conseguimos juntar. Esperem! Quem ganhou esta batalha? Não fomos nós que ganhamos. Foi Deus quem venceu. Ele nos deu essa vitória. Ele nos protegeu. Por isso, vamos dividir tudo por igual. Esta é a boa notícia da graça de Deus. Quando Deus vence a batalha, Ele compartilha a vitória. Nós todos somos vencedores, porque Jesus venceu o pecado e Satanás. Um cego se torna líder. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 9, verso 17, e diz: O Senhor me mandou para que você veja de novo. A mensagem é: Deus nos guia para servirmos aos outros.
Alguma vez você já teve que mudar de direção porque a estrada estava bloqueada? Com certeza você teve que ir por um desvio. Certa vez, Deus encaminhou Saulo por um desvio. Veja só o que aconteceu. Saulo viajava rumo à cidade de Damasco por uma estrada bem empoeirada. O sol era muito quente e fazia com que ele suasse muito. Mas ele também estava quente por dentro. Ele estava queimando de ódio. Os homens que estavam com ele se apressavam. Saulo odiava os cristãos e planejava prender todos que encontrasse por lá. De repente, uma luz forte brilhou ao redor de Saulo. Ele e seus homens caíram ao chão. Ele não conseguia ver. A luz o deixou cego. Então, ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os companheiros de Saulo ouviram a voz, mas não conseguiram ver nada nem entender nada. Ficaram só tentando imaginar o que estava acontecendo. Saulo se levantou, tentou olhar em volta, mas não conseguiu ver nada e ele estava completamente cego. Os homens que estavam com Saulo o pegaram pela mão e o levaram até a cidade. Ananias era um homem de Deus, um dos cristãos que morava em Damasco. Ananias, Eis-me aqui, Senhor. vá à rua chamada direita e procure a casa de Judas. Pergunte por um homem chamado Saulo. Ele está lá, orando. Eu disse a ele que um homem chamado Ananias irá visitá-lo. Imponha as mãos sobre ele e ore por ele. Assim, ele verá outra vez. Mas, Senhor, muitas pessoas me contaram sobre esse Saulo e as coisas terríveis que ele faz com os cristãos. Vá, eu escolhi Saulo para um trabalho muito importante. Eu o escolhi para ser meu mensageiro. Irmão Saulo, o Senhor me enviou a você. Ele é aquele que apareceu para você quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você veja novamente e receba o Espírito Santo. Quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo, ele voltou a ver. Saulo estava completamente mudado. Antes, ele odiava os cristãos, mas agora se sentia como irmão deles. Saulo estava muito feliz porque Jesus havia mudado seu coração e queria passar o resto da sua vida falando de Jesus aos outros. O profeta fugitivo. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 40, no verso 8, e diz: Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A mensagem é: os membros da família de Deus compartilham seu amor com outras pessoas. Jonathan, vem aqui, eu preciso da sua ajuda. Jonathan não queria ajudar naquele momento. Ele estava andando de bicicleta e não queria voltar para casa. Rapidinho ele virou a esquina para fugir para longe de casa. Talvez sua mãe pensasse que ele não tinha ouvido ela chamar e ele poderia ajudá-la depois, quando ele voltasse. Há muito tempo atrás, Deus pediu a um amigo que fizesse uma coisa para ele. O que você acha que Deus pediu? Jonas, preciso da sua ajuda. Você conhece Nínive, aquela grande cidade. Preciso que você vá até lá e pregue ao povo. Muitas das pessoas que moram ali são más. Não posso mais ignorar todas as coisas erradas que elas fazem. Preciso que você leve uma mensagem para elas. Vá e diga que elas precisam mudar. Jonas sabia o que devia fazer e o que Deus queria. A cidade era muito, muito grande. Ele gastaria 3 dias de caminhada para ir de uma à outra extremidade dela. E se as pessoas não o ouvissem? E se elas rissem dele? As pessoas que moravam em Nínive
não eram o tipo de pessoas com quem ele queria estar em contato. Elas eram más, muito más. Todos sabiam disso. Elas até poderiam matá-lo se não gostassem do que ele dissesse. Então Jonas pensou, não, Deus realmente não pode esperar que eu vá até Nínive. Então Jonas fugiu para Jope, o porto mais próximo dali. E ali ele encontrou um navio para uma cidade chamada Tarsis. Ele realmente não se preocupava para onde o navio estava indo, ele só queria ir mais longe de Nínive possível. Rapidamente, ele comprou sua passagem e entrou no navio. Logo depois do embarque de Jonas, o navio partiu. E depois de observar a linha da praia desaparecer, Jonas se sentiu seguro. Ele procurou um lugar silencioso e dormiu. Jonas não percebeu que o navio começou a balançar. A princípio, balançava suavemente, mas depois as ondas começaram a ficar cada vez mais altas. Nuvens tempestuosas apareceram. As velas do navio começaram a ranger com o vento. Mas Jonas dormia tão profundamente que não ouvia nem o barulho do vento, nem o estrondo do trovão. Este navio vai se espatifar e todos nós vamos afundar! Em desespero, eles tentaram deixar o navio mais leve. Cargas, suprimentos, tudo que era possível mover foi atirado ao mar. Jonas, porém, continuava dormindo. Procurando entre os passageiros, o capitão encontrou Jonas, dormindo. Como você pode dormir em meio a essa tempestade? Acorde! Clame ao seu Deus, vamos morrer afogados. Ore e talvez ele nos ajude. Então, um marinheiro gritou. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por este problema. Esta não é uma tempestade normal. O Deus de alguém deve estar zangado. Jonas até tentou escapar, mas os marinheiros não permitiram. Você também terá que lançar sortes. Jonas relutantemente se uniu a eles. Ele sabia quem era o responsável. Quando as sortes foram lançadas, todos os outros também ficaram sabendo. Quem é você? O que você faz? De onde você vem? Então Jonas respondeu. Eu sou hebreu, adoro o Deus do céu. Meu Deus criou a terra e o mar. Se tão somente Jonas tivesse levado a mensagem a Nínive, mas Jonas resolveu esquecer que ele nunca poderia realmente fugir de Deus. E como resultado disso, as pessoas do navio sofreram. Todos fazemos parte de uma comunidade. Tudo o que fazemos afeta outras pessoas. Quando fazemos o que Deus deseja, podemos fazer boas coisas acontecerem em nossa comunidade. Podemos compartilhar o seu amor com outros também. Mais forte que os ídolos do Egito. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 86, verso 10, e diz: Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. A mensagem é: Deus trabalha para alcançar o meu coração. Sara estava muito feliz por estar de férias da escola. Ela só queria dormir, jogar e assistir TV. Mas logo depois do café da manhã, sua mãe lhe pediu que limpasse a gaiola do seu passarinho. Sara não queria fazer isso, mas decidiu obedecer mesmo assim. Durante o dia, sua mãe lhe deu outras tarefas que lhe deram mais chances de obedecer ou desobedecer. A nossa história de hoje é sobre um homem que teve muitas chances para obedecer a Deus, mas continuou desobedecendo. O vento frio da manhã desalinhava a barba de Moisés enquanto ele e o seu irmão Arão permaneciam silenciosos junto ao grande rio Nilo. Ele está chegando. O que vocês dois querem agora? O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer a você: deixe o povo ir. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago nas mãos, ferirei a água do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. E aconteceu justamente como Moisés tinha dito. No Egito inteiro, a água se transformou em sangue, mesmo a água que se encontrava armazenada em potes nas casas das pessoas. Faraó, porém, não deixou o povo ir. Ele não queria libertar os escravos. Afinal de contas, eles tinham sido escravos por mais de 400 anos.
Vá a Faraó novamente. Diga a ele que eu enviarei milhões de rãs ao Egito. Rãs por todos os lugares, até nos quartos, até na cama das pessoas. Moisés repetiu a Faraó as palavras do Senhor, e aconteceu justamente como Moisés tinha dito. Havia rãs em todos os lugares, e elas deixavam os egípcios malucos. Tire essas rãs daqui e eu deixarei o povo ir. Assim, Deus acabou com a praga e todas as rãs morreram. Faraó, porém, não deixou o povo ir. O Senhor novamente falou a Moisés: Diga a Arão que fira o pó da terra com sua vara. O pó se transformará em piolhos. Arão obedeceu. De repente, a terra do Egito ficou cheia de pequeninos e irritantes piolhos. Os piolinhos cobriram os egípcios, todos os seus animais, e os levaram ao desespero. Mas Faraó não queria deixar o povo ir. O Senhor novamente falou a Moisés: Diga a Faraó que se ele se recusar deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas ao Egito. As casas se encherão delas, o solo ficará coberto por elas. Não haverá moscas na terra onde meu povo mora. Moisés repetiu as palavras do Senhor a Faraó, e aconteceu assim como Moisés falou. Livre-nos dessas moscas horríveis. Deixarei seu povo ir. O Senhor fez as moscas desaparecerem, mas Faraó não deixou o povo de Deus ir. O Senhor tentou alcançar o coração de Faraó mais 5 vezes. Tentou mostrar a Faraó que ele é o todo-poderoso Deus. Os egípcios adoravam muitos deuses, e o Senhor usou cada praga para mostrar a Faraó que os seus deuses eram inúteis. Todos os cavalos, jumentos, camelos, vacas e ovelhas que estavam no campo morreram. Os egípcios tinham, entre outros deuses, um touro e uma vaca. Nenhum dos animais dos israelitas morreu. Depois disso, feridas dolorosas apareceram no corpo dos egípcios. Eles adoravam um deus com cabeça de leão, que acreditavam ter poder sobre a doença. O Senhor enviou também uma forte tempestade de granizo. Ela atingiu todas as plantas, destruiu toda a colheita, e os egípcios também tinham um deus do firmamento e um deus das tempestades. A chuva de pedras não caiu sobre o lugar em que os israelitas moravam. Então, o Senhor cobriu todo o Egito com gafanhotos. Os gafanhotos comeram toda a erva verde que restava e invadiram todas as casas. O deus egípcio da colheita não havia protegido a plantação. Finalmente, uma profunda e terrível escuridão cobriu o Egito durante 3 dias. O Deus Sol dos egípcios não pôde ajudá-los, mas havia luz onde os israelitas moravam. O Senhor já havia dado a Faraó 9 oportunidades para perceber que ele era muito maior do que os falsos deuses do Egito. Deus havia tentado, vez após vez, falar a Faraó de modo que ele pudesse entender, e ele tentaria mais uma vez. Travessia do Rio Impetuoso. A mensagem é: Deus nos dá líderes para nos ajudar a fazer grandes coisas por Ele. O verso para decorar está no livro de Josué, capítulo 3, verso 5, e diz: O Senhor fará maravilhas entre vocês. Como você se sente quando acorda num dia em que sabe que algo muito bom vai acontecer? E se for alguma coisa que você nunca fez antes? Você fica nervoso pensando em como será? O povo de Israel passou por isso no passado. A luz solar penetrava na tenda, acordando Éber. Ele se espreguiçou vagarosamente antes de se lembrar do que Josué tinha dito, que aquele era o dia em que o Senhor faria algo maravilhoso. E ele ficou pensando no que aconteceria. Deus tinha feito coisas maravilhosas para os israelitas. Ele abriu o Mar Vermelho para conduzir o povo para fora do Egito. Tinha dado o maná todas as manhãs para alimentá-los, sem jamais faltar. Não fazia muito tempo, o exército israelita tinha derrotado 2 reis, Seom e Og. Sim, Éber estava convencido de que Deus tinha feito coisas maravilhosas. Mas todas essas coisas tinham acontecido quando Moisés era líder do povo. Ele tinha morrido e Josué agora era o novo líder do povo. Será que Josué seria um líder tão bom quanto Moisés? Será que Deus ainda faria coisas maravilhosas pelos israelitas? Éber se levantou e saiu da tenda.
tinha chovido muito e os dias estavam se tornando mais quentes. A neve estava derretendo nas montanhas e escorria para os rios. O Rio Jordão estava lamacento e as águas transbordavam em ambas as margens. Afinal, Canaã, a terra prometida, estava do outro lado do rio e eles já estavam acampados ali por 3 dias. Os pensamentos de Heber foram interrompidos pela voz de urgência do pai. Josué está dando instruções. Venha rápido. Josué já estava falando quando Heber e o pai chegaram. A arca da aliança será carregada até o Jordão, à frente de vocês. Vocês deverão sair de suas posições e segui-la. Assim que os sacerdotes que levam a arca puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Os sacerdotes, com a arca, ficarão parados no meio do rio Jordão, enquanto todo o acampamento de Israel atravessará em terra seca. Agora, desmontem e se preparem. Não temos tempo a perder. Heber pegou tudo o que podia e ajudou a embalar para a viagem. Eles logo receberiam a ordem para ir embora. Lá à frente, Heber podia ver os sacerdotes carregando a arca do concerto. Eles conduziam todo o acampamento israelita em direção ao impetuoso rio. Os sacerdotes não hesitaram nem um momento sequer. Entraram na água. Assim que seus pés tocaram as águas, a correnteza parou. As águas pararam, formando um grande montão, exatamente como Josué tinha dito. As águas que desciam continuaram a correr como se fugissem deles. Em questão de segundos, haviam desaparecido na curva do rio. Logo, começaram a atravessar o pedregoso leito do rio até o outro lado. Heber não conseguia tirar os olhos dos sacerdotes. Ele e sua família estavam mesmo atravessando o rio. Os sacerdotes ainda permaneciam no meio do leito, mantendo a arca nos ombros. Então, Heber e sua família subiram a barranca do rio do lado de Canaã. Quando Heber parou e olhou para trás, viu os últimos israelitas pisando na terra prometida. Os sacerdotes finalmente terminaram a travessia. No momento em que os sacerdotes alcançaram a outra margem, um montão de águas se rompeu estrondosamente, como um trovão, e retomou o curso do rio abaixo. Afinal, o sonho se realizou. Dessa maneira simples, terminava a longa jornada do povo israelita. Heber sentou-se na grama verde de Canaã, olhou para as nuvens acima no céu e pensou que realmente Deus estava com Josué, assim como esteve com Moisés, e que ainda muitas outras coisas maravilhosas iriam acontecer. Um desfile de animais. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 52, verso 9, e diz: Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. A mensagem é: agradecemos a Deus o seu cuidado por nós. Você já assistiu a um desfile? Você achou legal? Há muito tempo atrás, Noé e seus vizinhos assistiram um desfile de animais. Os filhos de Noé empilharam o último saco de cereal junto com outros alimentos dentro da arca e então colocaram-se ao lado do pai, junto à porta aberta. Noé ficou em silêncio por muito tempo. Finalmente, ele disse: Está tudo pronto, fizemos tudo o que o Senhor pediu. Noé desceu a rampa. Um pequeno grupo de pessoas tinha se reunido ao redor da arca. As pessoas vinham ali para ouvir Noé falar a respeito do grande dilúvio que estava para acontecer e então caíam na gargalhada. Eles chamavam Noé de velho louco. A terra nunca ficou coberta de água. Por que alguém acreditaria que isso vai acontecer algum dia? Porque Deus me falou que vai mandar muita chuva. Mas aquelas pessoas não amavam a Deus. Elas não se importavam com o que Deus poderia ter dito. Está quase na hora. A arca está pronta. O dilúvio vai chegar. Venham, entrem na arca. Deus quer salvar vocês. Todo mundo ria muito. Os olhos de Noé se enchiam de lágrimas. Ninguém acreditava no que ele dizia. Ninguém acreditava em Deus. Leões! Todos se viraram para ver. 2 grandes leões caminhavam lentamente na direção da multidão.
Mas parecia que os leões não viam as pessoas, eles olhavam fixamente para a arca, caminharam diretamente até a rampa, subiram e desapareceram porta adentro. De repente, 2 grandes elefantes cinzentos caminhavam também em direção à arca. Eles também subiram a rampa e desapareceram entrando na arca. Que tipo de truque é este? Como você consegue fazer isso com os animais? O rosto de Noé esboçou um grande sorriso. É Deus. Deus está levando os animais para dentro da arca. Eu não tenho nada a ver com isso. Durante aquele dia inteiro, animais entraram de 2 em 2 na arca. A multidão observava em silêncio. Quando o último animal estava seguro dentro da arca, Noé veio até a porta mais uma vez e disse: Esta é a última oportunidade para vocês. Venham para dentro da arca e se salvem. Mas ninguém se mexeu. Noé se voltou e vagarosamente entrou de novo na arca. Então, o próprio Deus fechou e travou a porta para que a família de Noé e os animais ficassem seguros lá dentro. Deus tinha um plano para cuidar da família de Noé e dos animais, e Ele também tem um plano para cuidar de nós hoje. Gigantes e gafanhotos. O verso para decorar está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, e diz: procuremos encorajar-nos uns aos outros. A mensagem é: encorajamos uns aos outros ao seguir Jesus. Você já acampou em um local desconhecido ou se mudou para uma nova cidade? Jesus deu aos israelitas a chance de explorar sua nova terra antes de se mudarem para lá. Quando Moisés tirou os hebreus do Egito, eles caminharam de Gósen para a margem do Mar Vermelho. Nenhum deles sabia o caminho, mas Deus sabia. Assim, ele guiou o povo por meio da coluna de nuvem. A nuvem os protegia do ardente sol durante o dia, e à noite, uma coluna de fogo os iluminava e aquecia. Quando o povo se aproximou da terra prometida, Deus disse para Moisés escolher um líder de cada tribo. Os líderes explorariam a terra. Vejam como é a terra e tragam algumas frutas. Depois de 40 dias, os homens retornaram. Os israelitas foram dar as boas-vindas e ouvir o relatório. Calebe, homem alto e forte da tribo de Judá, mal podia esperar para apresentar seu relatório. Josué, jovem líder da tribo de Efraim, também trazia um bom relatório. Ambos permitiram que os outros falassem primeiro. A terra mana leite e mel, justamente como Deus disse. Trouxemos algumas frutas de lá. Calebe e Josué esperaram os 2 homens se aproximarem com um pesado cacho de uvas que carregavam numa vara. Mas os outros espias começaram a falar apenas sobre as cidades muradas e os gigantes. Quando o povo ouviu o relatório, começou a reclamar. Calebe viu que o mau humor só aumentava. Rapidamente, ele se colocou entre Moisés e o povo. Podemos avançar imediatamente e conquistar a terra. Como conseguiremos? Nós nos sentimos como gafanhotos ao lado daquelas pessoas e é assim que nos parecemos diante deles. O povo levantou voz e chorou durante a noite inteira. As lamentações ecoaram como o som de uma grande ventania. Seria melhor morrer no Egito ou mesmo aqui no deserto. Por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Seremos mortos em batalha. Nossas esposas e filhos serão capturados. Vamos voltar para o Egito. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Calebe e Josué se sentiram angustiados pela falta de confiança de Israel no Senhor. Rasgaram as vestes e levantaram as mãos, pedindo silêncio. A terra que fomos explorar é excelente. Não devemos ter medo das pessoas. Com o auxílio de Deus, as conquistaremos com facilidade. O Senhor está com a gente. Calebe olhou para a multidão. Os outros 10 espias estavam misturados ao povo, espalhando desencorajamento. Calebe balançou a cabeça. A terra era bela, rica e produtiva. Para provar, mencionou os 2 homens que haviam trazido o enorme cacho de uvas.
Sim, o povo da terra era poderoso. As cidades estavam bem protegidas. Os filhos de Israel, porém, tinham Deus ao seu lado. De repente, o clamor e o lamento do povo se tornaram horríveis. Vamos apedrejá-los! Joguem pedras neles! Naquele momento, uma luz muito forte pairou sobre o tabernáculo. O povo recuou com medo, protegendo os olhos com as mãos. Então, o Senhor disse: Porque estão com medo de entrar na terra, vocês não entrarão. Andarão pelo deserto até que todos os adultos morram. Então farei com que seus filhos se alegrem com a terra que vocês rejeitaram. Deus, porém, prometeu a Calebe e Josué que entrariam na terra, porque pensaram diferente e falaram com coragem. Como Calebe e Josué, nós também podemos encorajar uns aos outros a seguir o Senhor.